Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do MCast, o podcast da Madaloso Corretora de Seguros. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Heloísa Mongrel, sou corretora de seguros, apresentadora do MCast e hoje tenho a honra em dividir aqui a nossa mesa com o nosso diretor, Daniel Madaloso. Dani, seja muito bem-vindo. Olá, Lolo. Olá, Rosângela. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Perfeito. E hoje, a nossa convidada especial, ela é superintendente comercial vida da Tóquio Marine, Rosângela Spack. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo sobre um assunto que eu sou apaixonada. E eu espero que seja muito produtivo para todos que vão nos ouvir. Perfeito. Todos nós somos, né, Dani? Temos algo em comum. Rosângela, podemos começar você falando um pouco sobre a trajetória, a sua jornada profissional? Claro, é um prazer. Eu digo que a minha vida é vida, porque eu estou nesse mercado há 28 anos, embora não pareça, viu? Não mesmo. Comecei bem pequenininha, mas eu entrei na seguradora, na função de assistente comercial, então eu passei por todas as etapas ali de operações, né? Então eu digitava a relação de data de nascimento para fazer uma cotação, e ali eu comecei a perceber da onde saía o preço, comecei a atender os corretores, entregar para eles facilidades, na época, né, eu não quero contar a idade, mas vou contar, ainda era datilografada as propostas, né? Então fiz esse curso de datilografia, então eu tinha essa habilidade de ajudar os corretores a datilografar as propostas para que não tivesse nenhum tipo de rasura, que na época não podia ter. Importante. Então veja o quanto o nosso mercado evoluiu, né? Eu peguei essa etapa e foi muito importante, né? Porque desde sempre eu tive esse entendimento de que a gente precisava tornar aquele trabalho um diferencial para as pessoas, né? Tanto para as pessoas que levam essa proteção, que são os corretores de seguros, como para a nossa sociedade. Depois eu cuidei também da área de faturamento, né, que é um processo mensal no seguro de vida. Cuidei do processo de sinistro e aí sim foi onde eu entendi o propósito de tudo isso, né, que é a entrega daquilo que a gente vende. A gente vende uma promessa, né, um papel, e aí quando isso se concretiza, então famílias que chegavam ali na seguradora com filhos, né, diante de uma situação muito fragilizada, e a gente tinha esse consolo, pelo menos financeiro, né, para ajudar essa família a se restabelecer. Então, tudo isso foi tornando essa profissão cada dia mais empolgante, né, que eu falo que eu sou apaixonada, porque eu sei o quanto todos nós podemos transformar a vida das pessoas. Depois eu fui para a área comercial, né, e aí sim, dando treinamentos, começando a falar mais sobre o assunto. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que as pessoas não falam a respeito, pelo menos não falavam, vou usar no passado já, porque mudou bastante, né? E é um assunto que antigamente era um tabu, né? As pessoas não falavam sobre morte, não falavam sobre doença. Tinham medo, né? Tinham um certo receio de falar sobre atrair, né? Fala muito sobre isso. Exatamente. Sim. Então, de lá para cá, né, sempre construindo essa cultura, porque muito se diz, nosso país não tem cultura. Mas quem que muda a cultura? Não. Somos nós, né? Seguradoras, corretores, assessorias, todo o ecossistema que atua, né, no mercado de seguros. Então, eu tive essa oportunidade de poder falar, né, sobre o seguro de vida, sobre a proteção pessoal, financeira, familiar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, levando conhecimento, estratégias, né, e principalmente entregando valor, né, entregando esse propósito que é proteger famílias e empresas todos os dias. Legal. Eu acho que a ideia é essa, Rô, escutar você um pouquinho com toda essa estratégia de venda, produto, escutar sobre a Tóquio também. A gente quer que esse podcast ele fique em cima do muro. Ele é técnico ou ele é comercial, é um pouco sobre a Tóquio, um pouco sobre a Rosângela, mas para nós, no final das contas, é seguro de vida, né? Vamos tentar trazer esse tema, deixar ele mais vivo aqui dentro, não exclusivamente da Madaloso, mas para o cliente, para o mercado como um todo, né? Porque as oportunidades são enormes, e quando eu digo oportunidade de pessoas que gostariam de ser abordados, né, de uma forma que agregasse.
Porque o seguro de vida, no final das contas, é diferente do seguro patrimonial. A gente não está preocupado, as pessoas não estão olhando para ele como olham, poxa, se eu perder esse bem, as pessoas falam, tá, mas se eu faltar? Então acho que é legal a gente tentar hoje também levar para essa linha e com todos esses anos de experiência, exclusivamente com vida, acredito que você vai conseguir colocar isso de uma forma muito legal para a gente. Perfeito. Rosângela, você falou sobre a sua trajetória. São mais de 25 anos, isso. Até quando você começou a discursar sobre a sua jornada, lembro que lá no início, quando fizemos, eu também sou corretora, o processo de SUSEP, as contas eram na mão, né? A atuária, nós fazíamos uma prova. Então, ou seja, o seguro, ele tinha uma complexidade muito maior. Eu acho que isso, as seguradoras trouxeram de uma forma mais simples essa entrega para o cliente final e para os corretores terem essa participação maior. Hoje, Rosângela, como você vê essa jornada da comunicação entre seguradora e corretora? O que mudou durante esse trajeto? Como é essa nova visão e como engloba a corretora em toda a negociação? Eu acredito que existe uma proximidade muito maior. Com certeza. O corretor, ele é o principal agente de transformação, né? Ele é o elo entre o cliente e a seguradora. E ele transforma, mas para que ele transforme, ele também precisa ser transformado. Então, a gente sempre busca que ele viva essa experiência, né? O próprio corretor de seguros, ele tem o seu seguro de vida individual para chamar de seu por toda a vida. Ele usufrui dos serviços, dos benefícios que o seguro de vida hoje, muito mais atualizado, né? Ele proporciona que as pessoas tenham uma qualidade de vida, um bem-estar através de assistências. Então, a partir do momento que ele mesmo vive a experiência de uma jornada digital de contratação, com poucos cliques, a confiança, né, que ele tem nesse novo processo, tudo isso é que vai levar e aproximar o nosso cliente. As seguradoras, o mercado em geral, investe muito em comunicação, mas é uma comunicação estática, fria. Quem tem o relacionamento e a confiança do cliente é o corretor. Então, se ele viver isso, ele acreditar, ele consegue recomendar. Então, para de ser uma relação de venda e compra, passa a ser uma relação de recomendação daquilo que ele experimentou, que ele acredita, que ele usa e que o cliente sim vai segui-lo, pois ele é autoridade no assunto, né? Então a gente investe muito em capacitação para os corretores, para que eles vivam essa experiência, levem para os seus clientes e que não permitam que nenhuma pessoa deixe de ter ao menos a oferta. Pode ser que aquele momento de vida não seja o ideal, que a pessoa não esteja realmente percebendo, né, a necessidade ou não tenha a condição financeira adequada, mas já foi inserida ali uma mensagem, uma semente e que quando florescer, né, esse corretor ele vai ser procurado porque ele foi quem recomendou. E o mundo mudou, né? As gerações que convivem hoje ao mesmo tempo são 5 gerações. Né? Eu nem sabia, não sei se vocês sabem, mas a primeira nem nome tem, né? Então ela é chamada de anônima. Então teve a geração anônima, né? O meu pai, pessoas até 80 anos, depois baby boomers, geração X, geração Y, geração Z e geração alfa. E o que mudou? Na época do meu pai, ele nunca falou comigo sobre seguro de vida, né? Eu tive a oportunidade de aprender, de falar e levar. Já a minha filha, ela já sabe exatamente tudo que pode ser feito através do seguro de vida. Então, é por isso que eu vejo esse mercado tão promissor e sendo transformado, sim, a sua cultura de geração em geração, né? E o nosso desafio é comunicar e levar funcionalidades aderentes a cada geração, pois elas são diferentes, elas têm prioridades diferentes, hábitos de consumo diferentes, acesso, né? Alguns ainda falam no telefone, outros só respondem em mensagem. Então, a gente precisa adequar tudo isso nos nossos produtos e serviços. Indo na respondendo um pouquinho mais a tua pergunta, agora como corretor, a Tóquio, ela mudou muito, sim, todas essas gerações que se passaram, né? Desde os cálculos autoriais lá atrás, o seguro de vida, DPS, com DPS longas, tinham que ser assinadas. Se você colocasse um lugar que era um S ou um N ou era um X, cada companhia com as suas regras que não poderiam ser rasuradas para aprovação, existia uma burocracia para o seguro de vida, necessária na época, né? Porque o cara estava segurando a vida de uma pessoa. E o digital não passava confiança exatamente como você... Era obrigatório qualquer documento você ir no cartório.
Hoje, um DocSign resolve, né? Absolutamente tudo. E o seguro de vida evoluiu tanto. A Tóquio tem uma tecnologia de ponta. Nós temos conexões, as nossas APIs com a Tóquio são de primeiríssima, desenvolvem rápido o que não tem, o que precisa ser corrigido. Então, é uma referência no mercado de tecnologias. Então, hoje, agradeço toda essa dedicação que a Tóquio tem nas conexões com a Madaloso. E isso reflete diretamente na qualidade e na agilidade das cotações que nós levamos para o cliente, que nós conseguimos ter internamente também como corretores. Nós precisamos de algo dinâmico, né? E a Tóquio entrega isso. E vem evoluindo muito rápido, né? De acordo com a nossa necessidade do corretor de seguros, o corretor dessa nova geração, né? Somos corretores de uma nova geração. Eu já não sou a última geração, né? Nos meus 40 anos já tem aí pelo menos 2 gerações que trabalham na Madaloso antes da minha, depois da minha. Porém, a gente fica muito feliz e demonstra que, olha, é isso que o corretor que precisa. Então, o caminho está correto, né? É isso que o corretor precisa. Ele precisa estar atualizado para poder acompanhar, né, todo o mercado. E vou aproveitar uma novidade que, além do Vida, hoje mesmo, especialmente hoje, no dia da gravação do nosso MCast com a Rosângela, a gente está liberando o seguro viagem da Tóquio, né, na nossa API, é o nosso primeiro seguro viagem que está indo para a ponta. Então, mostra também, além da relação e proximidade entre as nossas empresas, o grande apoio que essa companhia dá para a Madaloso no dia a dia, o mercado se desenvolvendo. Poxa, o seguro viagem está pronto indo para o ar hoje, né? A gente já vem, arruma um detalhezinho aqui e outro ali, e hoje ele vai para a ponta. Todas as nossas 35 filiais vão ter acesso à cotação em tempo real do seguro viagem da Tóquio. Fantástico. Então, é um pouquinho do que você comentou. Tá, mas o que mudou? Tem mudado muito rápido e a Tóquio vem apostando muito nessas mudanças. Perfeito. Rosângela, e falando de produtos, você já falou que é apaixonada por vida e é bem visível. Quais são os produtos que hoje você está à frente na sua gestão na Tóquio e as regiões? Regiões, todo o Brasil. Produtos, toda a carteira de vida. Então, como a estrutura hoje? Na superintendência, né, respondendo por todo o Brasil, nós temos 2 verticais segmentadas por produtos. Uma que trata de produtos tailor-made, né, produtos PJ, produtos desenhados. Nessa regional, o responsável é o Lupércio, ele fica em São Paulo, e ele tem, então, a sua equipe de gerentes comerciais especialistas em vida, espalhados em todo o Brasil. Na outra vertical, nós temos a Charlene, que fica em Blumenau, e ela é responsável por todos os produtos massificados. Então, os produtos de ponta, de portal, né, o Vida Individual, o próprio Viagem, produtos mais rápidos. Então, essas 2 pessoas, né, são os nossos regionais responsáveis pela segmentação dos produtos. Então, dentro da Tóquio, por ser uma companhia, embora seja uma companhia generalista, multiprodutos, ela tem esse posicionamento de especialista, né? Especialista em quê? Em produtos, em serviços, em atendimento, né? Nós somos especialistas em atender o corretor. Então, por isso, essa equipe dedicada, espalhada em todo o Brasil, para pegar na mão e realmente acompanhar esse corretor que deseja desenvolver a sua carteira de benefícios, que ainda tem alguma insegurança. Então, nós lançamos alguns programas, né, de capacitação. Um deles se chama Semear Vida, onde a gente acompanha esse corretor durante 4 meses em uma capacitação técnica e depois em mentoria individual. Então, quem faz isso são esses gerentes especialistas em vida, responsáveis aí pelo atendimento em cada região. Então, criam-se realmente essas conexões e todo esse apoio que dá segurança, né, para que realmente o seguro de vida seja cada vez mais propagado. Perfeito. Rosângela, e por que a escolha do Vida? Teve algum momento durante a tua trajetória que você falou, é esse produto que eu quero trabalhar? Porque às vezes no nosso dia a dia são vários produtos, né? Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo, o mercado segurador exige muito conhecimento, muito direcionamento, porque a carteira é muito vasta, existem vários produtos. Em algum momento na sua carreira você sentiu, é o Vida, é realmente aqui que eu quero estar? Sim. Primeiro eu entrei na seguradora para trabalhar no que
fosse necessário, né? Então, eu era assistente e lá eu conduzia todos os processos. Mas já era uma seguradora especialista em vida e previdência. Então, eu já tinha esse contato muito próximo. Mas quando mudou, quando caiu a chave, realmente foi um fato pessoal. Que a minha mãe faleceu aos seus 50 anos, muito jovem. O meu pai com uma filha de 17, um irmão, meu irmão de 7 anos, e naquele momento ele não tinha condição de resolver todas as questões necessárias, né? Não só financeiras, como burocráticas. Né? Então, a gente que trabalha com isso já tem uma dificuldade quando envolve o emocional. Né? Se alguém da nossa família vem a faltar ou ter algum imprevisto, especialmente se for fora do Brasil, como lidar com tudo isso? Por mais que eu saiba, eu não tenho condição psicológica, né? E naquele momento eu percebi, poxa vida, quão difícil é ter que lidar com tudo isso sozinho, né? E eu trabalho em um lugar que oferece isso para as pessoas. E esse foi realmente o momento que eu me apaixonei em fazer o que eu faço. Né? E eu tenho certeza que muitas vidas já foram transformadas graças ao meu trabalho, inclusive de corretores de seguros, que por vezes a gente fala, né, comenta, pede para que experimente, e muitos deles fatalmente se foram. Né? E essa família que a gente tem contato pôde ser amparada. Então, tem várias histórias, e as histórias, elas conectam, né? Elas realmente... Elas trazem propósito, né? Trazem esse propósito. Então, trabalhar com seguro de vida realmente é propósito com resultado. Né? E é isso que eu sempre coloco para todas as pessoas, para os corretores, para a sociedade. Né? E desse dia em diante, eu comecei a falar mais, inclusive na minha família, né? Porque eu falei, outras pessoas vão passar por isso. E pode ser mais leve, pelo menos financeiramente. É quase uma doutrina, né? Você doutrinar as pessoas que avaliem com carinho esse tema. Isso, né? Eu escuto você falando, poxa, isso poderia resolver. E as pessoas não entendem realmente isso a fundo, né? Resolver como, né? E tem o segundo ponto, que além de não entender o produto, os porquês dele, as coberturas, como funciona, e quanto custa? Né, que a maior surpresa acaba sendo essa até. A maior surpresa é quando você falar do básico de um seguro de vida hoje, ele tem um custo baixíssimo, e se você falar do muito estruturado, ele continua com um custo muito baixo, né? Essa eu acho que é uma das principais surpresas que o mercado não faz ideia, que vira, a gente já fez esse comentário inúmeras vezes, é realmente uma pizza. No final de semana, do mês, que você deixou de comprar uma pizza no final de semana, você tem um seguro de vida com uma cobertura que sim, pode mudar a vida da sua família caso você venha a faltar. Né? Eu acho que isso que às vezes, nós como corretores, a gente tem que tangibilizar isso. Né? E a seguradora, eu acredito que ela tem que continuar esse trabalho, porque hoje um MCast sobre vida, né? Porque, realmente, eu acho que a gente não precisa estar... fortalecendo, né, o patrimonial. O patrimonial está muito enraizado, né? As pessoas trabalham para ter aquilo. E a gente tem que valorizar a vida. Só que é intangível quando a gente fala assim. Né? Então, até eu acho que tá em uma das perguntas que a gente pensou um pouquinho em trazer, era isso, né? Bom, tem como falar um pouquinho tecnicamente, não sei se eu tô atravessando a Lolo, mas de qualquer forma... Eu acho que é muito legal, Rô, se você puder trazer um pouquinho das coberturas, porque acho que não de todos os produtos, mas um pouquinho das coberturas eu vou te explicar um pouquinho para levar o quanto isso pode mudar em algumas situações na vida das pessoas, né, de uma família. Dani, posso acrescentar algo só? Claro. Rosângela, escutando a sua história, né, meus sentimentos pela sua mãe, mas a gente vê muito isso da dor levar a cura para outras pessoas. Então, era um momento que vocês estavam passando por luto, e trouxe essa sua sensibilidade através de um produto e entregar isso para outras pessoas que naquele momento vocês não tiveram esse amparo, Exatamente. Né? E eu acho isso fantástico quando você junta a sua história pessoal no profissional e transforma isso como uma grande impulso, né? Isso. E até que o Dani falou sobre as coberturas, e uma das perguntas, né, Dani, complementando, depois, se você quiser acrescentar,
as pessoas que estão nos ouvindo, né, você falar sobre essa importância da contratação, né, Dani? Porque às vezes quando ele é somente comercial, essa oferta, as pessoas, puxa, está querendo me vender algo. Isso. Faça um seguro de vida de 100 mil para a sua família e pague Isso. R$60, R$50 e vira a troca de fala, não quero isso, não tenho mais o que fazer, vou seguir minha vida, né? Isso. Mas por isso que, novamente, escutar um pouquinho das coberturas e nós como corretores aprendermos a falar sobre isso. Perfeito. Né? E perfeito o que vocês falaram, e ao invés de falar sobre cobertura, falar sobre solução, né? Sobre entrega. Cuidado. Então, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos no mês de outubro, e Outubro Rosa é uma campanha muito forte, difundida em todo o mundo, e é nesse mês que aumenta a procura pelos exames de autocuidado. Vocês sabiam disso? Então, os dados estatísticos mostram, né, a maior incidência, né, as pessoas lembram disso e procuram justamente em outubro. E por que não elas procurarem também o seguro que tem a cobertura de doenças graves? Né? Então, doenças graves hoje é a cobertura que mais tem crescido. Os dados da FENAPREV, que saíram agora nessa semana, acumulado até agosto desse ano, foi o maior índice, né, de crescimento foi na cobertura de doenças graves. Então, as pessoas entendem que sim, que é um risco, que elas podem ter um câncer, seja ele feminino, masculino ou em outra região, e por vezes não sabem que o seguro ele tem uma indenização para que a pessoa receba esse valor e ela possa cuidar do que mais importa, que é a sua recuperação, o seu bem-estar. Tudo bem se ela tiver um plano de saúde. Muitas vezes tem tratamentos os mais, e você vai querer o mais recente, o mais atualizado para a sua cura, que não são cobertos. E o quanto de transtorno você vai ter para entrar com o processo, para ter aquele tratamento, e isso tudo pode ser evitado quando você tem esse fluxo financeiro pronto para isso, né? Muitas vezes as pessoas têm patrimônio, mas não têm um fluxo financeiro disponível. Né? Então, doenças graves eu destaco, né, como uma das coberturas que mais tem crescido, que mais faz sentido, porque as pessoas estão aqui, elas vão se curar, não é uma sentença de morte, né? E elas vão ter um fluxo financeiro, uma liquidez para poder cuidar do que mais importa. Explicando bem, então, ao pé da letra. Você tem uma pólice contratada, vamos tentar passar essa informação para o corretor que não conhece e também para um eventual cliente. Sim. Né? Então você tem na sua pólice de seguro de vida a cobertura de doenças graves, com um limite. Esse limite ele é separado do valor do caso de morte, invalidez, ou por acidente ou natural, ok? Quando você tem esse diagnóstico dessa doença, você recebe esse valor com algumas regras. Isso, que basicamente é que tem que ter 30 dias, se eu não me engano, para você receber. Isso, a gente chama de sobrevida, né? Perfeito. A partir do momento que você tem um diagnóstico, um período de 30 dias, que é a confirmação dos exames e também a sobrevida, porque pode até acontecer o óbito nesse período. Perfeito. A partir desse período, como se fosse uma franquia, só que em tempo, Perfeito. né? Que no automóvel é em dinheiro. E aí o capital é indenizado, o capital contratado é indenizado na conta corrente da pessoa e ela vai utilizar esse valor para o que ela quiser. Não precisa comprovar que ela utilizou isso com o tratamento. Então, digamos que ela não precise desse valor com o tratamento, mas ela vai usar para fazer a viagem dos sonhos. Porque ela entendeu que o que realmente importa é a vida. Que legal. E ela quer aproveitar. Então, cobertura de doenças graves, cobertura de diária de incapacidade temporária, né? A pessoa teve algum acidente ou alguma doença que impede ela de exercer a sua função. Muito utilizado para profissionais liberais, né? Eu mesma falo isso com manicure, cabeleireiro, todas as pessoas que a gente conversa e frequenta, utiliza os serviços deles, por que não? Né? A gente tem que levar o acesso a todas as pessoas. Ontem mesmo foi dia do fisioterapeuta, né? Então, pessoas que se não tiverem bem por algum motivo de saúde ou acidente, pode ser que elas deixem de gerar renda. E através do seguro elas podem usufruir então de uma diária de incapacidade temporária, também o valor contratado, que ela comprova, né, que ela tem esse valor de renda e ela passa a utilizar através do seguro. Diária de internação hospitalar, também estou internada no hospital, por mais que eu tenha as despesas pagas, eu vou ter aquele valor recebido da seguradora que eu posso utilizar com medicação, com cuidados que eu vou precisar após a minha alta. Então tem várias coberturas
e serviços, né? Serviços com teleorientações, né? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, né? Educador físico, nutricionista, telemedicina, né? Que a gente sabe que hoje é assim a melhor condição para você ter uma consulta rápida, sem custo. Então, tudo isso são benefícios em vida. Se a gente olhar para as coberturas e serviços em vida, a gente facilmente coloca aqui 20. Sem dúvida. E só existe uma que não é em vida. Vai todo o MCast aqui falando sobre isso, né? Exatamente. E eu entendo que é essa conversa que tem que ser a pauta principal quando a gente está tratando o seguro de vida com o cliente, que principalmente ele só enxerga como um valor monetário lá no final, quando ele vier a faltar. Claro, é de suma importância, né? Até esse valor precisa ser muito bem pensado, né? Esse valor depende muito... Você tem filhos, não tem? Que momento está a sua família, né? Eu acredito que essa linha do tempo que você desenha também traz para o cliente a credibilidade necessária que você não está vendendo simplesmente um valor, um prêmio, né? E sim, olha, é uma estrutura pensando na faculdade, é uma estrutura dos seus filhos, no aluguel da sua casa, caso seja alocada, ou no financiamento. Então, todo momento da sua vida exige um seguro de vida específico, né? Voltando a falar sobre a cobertura principal dele, que seria o caso de morte. Deixa eu falar sobre isso, por favor. Porque é muito importante. Eu estou instigando porque eu acredito que você vai trazer isso com maior clareza. Tudo que você falou é realmente a entrevista que a gente precisa fazer com o cliente. Agora, como que a gente facilita isso? Como que a gente torna digital? Torna realmente para que o cliente perceba. Então, nós lançamos uma ferramenta chamada Capital Sob Medida. Com essa ferramenta, o corretor envia por e-mail ou pelo WhatsApp para o seu cliente um link que vem um questionário com todas as perguntas que ele precisaria fazer, mas que por vezes talvez ele não saiba fazer todas, ou talvez o cliente não esteja com tempo para responder todas, e talvez até a privacidade, né? Não quero falar exatamente todos os meus bens e patrimônios. Então, através desse link, que ninguém tem acesso a essas respostas, né? Isso é muito importante ser frisado. Então, é um link off. A gente não pede CPF, nem nome, não tem nenhuma identificação do cliente. E lá ele vai preencher a renda, os filhos, a idade, quanto ele tem de despesa fixa, quem mais depende dele, quais os investimentos, quais os seguros ele já possui. E aí nós apresentamos uma sugestão de capital recomendado. E o interessante, Dani e Lô, quando você vai preenchendo, você já vai tendo a sensação que você precisa daquilo. Então, eu presenciei alguns preenchendo, né? E aí ele fala, cara, eu preciso de... Nossa, é tudo isso, sabe? E não tinha parado para pensar. Então, é diferente de uma pessoa, às vezes, abordando, né? Tira essa sensação de que eu quero te vender algo, eu estou te dando uma consultoria gratuita. Você preenche e você terá a resposta. Agora, vamos fazer a cotação desse 3 milhões de capital que foi a sua necessidade. Essa cotação cabe no seu orçamento? Se não cabe, vamos contratar o que cabe no seu orçamento, porque eu sempre digo que o seguro perfeito é o seguro feito. Muitas vezes você quer ter o capital ideal, mas não consegue e aí não tem nada. Perfeito. Então é importante fazer, né? O feito é melhor do que o perfeito não feito. Sem dúvida, sem dúvida. É o primeiro passo e você não começa fazendo um maior seguro, com maiores coberturas, mas essa sensação, né, desse link, desse desenho, onde tem essas perguntas pré-definidas já, ela certamente passa a sensação para o cliente de que ele fala, poxa, faz sentido esse capital. Por que faz sentido? Fui eu coloquei cada um dos pontos aqui e é um autoconvencimento. Eu quero esse número, eu nem quero outro, porque pelo que eu escrevi aqui vai faltar. O que você vai deixar de proteger, né? É isso. Entre tudo que você colocou. Você deixa de pensar no número de forma fria. Né? Legal. Rosângela, não quis interromper, né? Mas eu vou falar um exemplo real mesmo, Dani. A minha mãe, eu sou corretora de seguros, né? Rosângela, e minha mãe foi diagnosticada com câncer. E ela tinha uma apólice com doenças graves. Então, eu lembro que na hora que a gente viu o diagnóstico, assim, ela ficou, filha, e agora? Né? Como vai ser o tratamento? Eu tenho um plano de saúde. Mas, desculpe, até me emociono, porque nesse momento você fala, não se preocupe.
é extremamente grandioso, né? É o propósito da nossa profissão, muito forte. E eu lembro que ela tava super nervosa, assim, puxa, e agora, filha, como que vai ser, né, financeiramente? Eu falei, mãe, não se preocupe. Esse momento você vai se preocupar somente, né? E eu lembro que vários momentos ela falava, filha, será que eu preciso mesmo desse seguro? Eu, né, a minha renda, talvez, poderia poupar esse valor. Eu falava, não, mãe, não cancele. É extremamente importante, não cancele. Eu lembro que várias vezes a gente fazia uma reunião e tal. Mãe, não cancele. Esse aqui é uma coisa que você tem que deixar à parte. Não cancele. E eu lembro quando a gente teve esse momento, ela falou, nossa, filha, muito obrigada. Nossa. Né? Porque você não permitiu que eu cancelasse. E hoje eu tenho essa cobertura. Então, né? A minha mãe, uma pessoa maravilhosa, assim, extremamente importante na minha vida. Então, foi algo, assim, que me marcou muito, Dani. Então, eu vejo as pessoas ao redor, às vezes, tendo outros gastos, outras despesas que poderiam ser salvas, né? Para um objetivo muito maior. Então, eu queria só contar essa experiência que realmente foi para nós, assim, algo muito importante naquele momento, né? E muitas pessoas podem ter isso, né, Rosângela? Então, acho que esse é um dos grandes pontos. E também, como corretora, teve vários momentos, né, Dani, que no momento de sinistro, você dizer, não, viva esse luto, esse momento na tua família, acolha, porque todo o restante nós iremos cuidar. Então, isso é extremamente grandioso na nossa profissão. A entrega, né, da conclusão de um sinistro de vida, ele é incomparável com qualquer outro. Qualquer outro. Você pode... Nós já indenizamos empresas aí de milhões, incêndio, tal. Mas é material. Você paga, transfere lá os 30 milhões, 40 milhões na conta da empresa. Então, realmente, para nós foi um sinistro liquidado. E para a seguradora, certamente também. Mais um. Faz parte. Vamos para o próximo. A vida não, o seguro de vida eu vi presencial, corretores que foram da Madaloso, que já não estão mais com a gente, a família chegar a conversar comigo, com o Lucas, não na área de sinistro, mas com a gente mesmo na semana, e a gente pode falar, olha, tem uma pólice da Madaloso, que a gente contrata para todos os nossos corretores. Nem todos sabem disso, talvez se eles não saberem, a partir de hoje todos sabem, a Lolo tem um seguro da Madaloso, todos os corretores da Madaloso possuem um seguro que a gente faz pensando nisso. Olha, uma perda irreparável, né? Isso é irreparável, o seguro de vida ele não repara, né, nada disso, mas é uma tranquilidade a mais fala, olha. E a gente percebe que a somatória do seguro de vida da Madaloso, mais do que o provedor, né, da família já tinha programado com uma previdência, que foi um caso muito recente que a gente teve, tinha previdência, tinham 2 seguros de vida, tinha mais o seguro de vida da Madaloso, somou, a família sentou e falou, vocês têm ideia do valor que vocês têm a partir de hoje para vocês darem continuidade na vida? Nós falamos, não. Então é este número. E elas travaram. Meu Deus, tipo, é menos um problema. Exato. A gestão da família, né, é uma nova dinâmica, mas estamos seguras. Perfeito. Né? Se a gente estava até ontem preocupada com isso, hoje a gente já não está mais. E qual é o valor disso? Perfeito. Qual é o valor dessa sensação? Né? Eu realmente me arrepiou agora, porque eu lembrei, e é isso, é uma sensação única de você ver alguém do outro lado, mas nem sempre a gente quer sentar com alguém e ir tão fundo nesse, né, chegar a esse ponto para demonstrar a importância. Sim. Eu acredito que faz sentido você levar isso, né, porque para esse momento serve para que a gente consiga realmente tocar tanto os clientes como a área comercial, corretores, o mercado como todo. Não só é gratificante, como realmente façam. É quase... Eu brinco com os meus amigos. Quem não tem, tem uma coisa errada, porque é obrigatório o seguro de vida. Sim. Né? É obrigatório. E, Rosângela, acredito que uma das assistências também, Dani, nós temos muitos seguros de trabalhador rural. Então, uma das assistências da cesta básica, né? Uma cesta, durante um período, a família vai receber essa assistência básica, que é o alimento. E às vezes, né, na demora um pouco desse processo da indenização, a família já conta com essa assistência, né? Então, acredito que são várias pormenores que acaba mudando todo esse cenário. Sim. Eu acho que a gente usou alguns argumentos, Rosângela, mas se você quiser complementar para quem está nos assistindo... A gente não está deixando a Rosângela falar, né? Impressionante. Tão bom que é. Eu sou convidada.
Mas se você quiser usar argumentos, né, para falar com o pessoal, né, Dani, nós usamos alguns casos, alguns exemplos, mas você, com todo o seu conhecimento, se quiser, por gentileza, falar, né, com as pessoas que estão nos assistindo sobre a real importância mesmo do seguro de vida. É legal quando você fala conhecimento. Eu penso que todos nós temos conhecimento, porque se você parar para pensar, conhece alguém que passou por alguma situação, com ou sem seguro? Isso já te dá a base para falar a respeito. Né? Como eu falo, Outubro Rosa é um momento que muitas pessoas estão passando, algumas com e outras sem seguro. Elas vão passar por isso, com mais ou menos dificuldade, né? Então, qual campanha a gente pode fazer, né, na nossa base de clientes, de contatos, de pessoas que a gente conheça, para levar essa informação? Aí, se você falar assim, o que é mais importante, né, no momento, é assistência funeral. Né? Se você falar sobre aconteceu, o que eu faço agora, eu considero como a mais importante. Então, a assistência funeral hoje, inclusive na Tóquio Marine, ela foi internalizada. No mês de setembro, agora, recente, o seguro de vida da Tóquio Marine teve a sua assistência internalizada. O que isso significa? O automóvel já tinha acontecido, residencial também, e o vida, nós ainda tínhamos uma prestadora que prestava, sim, um bom serviço. A diferença de estar internalizado é que quem atende agora é um funcionário da Tóquio Marine e toda a gestão, todo o acesso a um sistema para consultar se aquela pessoa está na base de segurados da empresa, né, para ela poder ter agilidade. Então, isso nós passamos a entregar agora, né? E faz muita diferença Muito o positivo. Momento do atendimento. Muito positivo. Para você ter uma ideia, detalhes. Quando você atende uma ligação de uma assistência funeral, você não deve nem dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, porque não é um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Então, a forma de atender, né, essa empatia, realmente se colocar ali na situação, né, e resolver de forma mais rápida e com toda essa sensibilidade que o seguro de vida exige. Então, nós estamos muito felizes em promover mais essa entrega na Tóquio Marine com a internalização da assistência. Como eu digo, para mim, é o principal naquele momento. E situações adversas, né, como o translado, né? Se for uma morte fora do nosso país, aí fica mais complexo. Através do seguro viagem, nós já vivemos algumas experiências. Então, não tem como você não ter um seguro de vida ou um seguro viagem quando for uma viagem internacional e prever outras situações, né, que o seguro de vida, por vezes, pode não prever. Então, você ir viajar, né, pensando ali só no turismo, né, ou no trabalho, e por algo às vezes tão irrelevante, torna-se grave, né, uma internação. A gente teve casos, uma apendicite, né, que aconteceu lá fora do país, a pessoa foi internada, trataria, sairia, mas não saiu, faleceu, né, e aí quem estava com ela voltou para o Brasil e trouxe o documento dela, porque também estava desesperada, Sim. inexperiente. Como que a pessoa resolveria isso sozinha? Sim. Então, o seguro viagem, né, ele resolve, a Tóquio Marine resolve dessa maneira. Então, devolve a documentação para lá, porque a pessoa está lá como indigente no hospital. Né, e eles querem, o Sim. mais rápido possível, resolver essa situação. E é um ser humano. Puxa, tem uma família. Trazendo um pouquinho de seguro viagem que você comentou, nós tivemos inúmeros casos, inúmeros acionamentos do seguro viagem com a Tóquio e sempre tivemos bons feedbacks no atendimento. Então fica como algo relevante. A gente acaba não... Pelo volume de sinistros, são 30 mil sinistros que nós tivemos aí, vamos ter agora nesse ano, estão provisionados 30 mil atendimentos. A gente acaba não ligando para a companhia por maior proximidade, a gente tem que falar, muito obrigado, deu certo. Né? É que dá certo é o normal, né? Exato, mas também num momento como esse, é legal lembrar, né? Poxa, eu escutei vários feedbacks, poxa, foi impecável, deu tudo certo, faria de novo, que bom. É isso aí. Legal. E o seguro viagem, né, só pra gente ressaltar também, eu também já estive em uma viagem e é um momento que você tá em outro país e você fica, nossa, e agora o que eu faço? Eu fiz o acionamento, foi um médico até, eu tava com dor de cabeça, febre, e aí não sabia muito como ir até a farmácia, comprar um remédio. Eu lembro que ele foi até o hotel, trouxe os remédios, fez todo o atendimento, então é uma coisa que você pensa, puxa, um seguro viagem,
É necessário? Já tem tantas despesas com a viagem? Obrigatório. Mas exatamente. Depois dessa minha experiência, eu sempre conto isso. Alguns países é obrigatório mesmo, né? Sim, Se você não consegue entrar sem, né? Alguns ainda fazem vista grossa. Sim. E às vezes, né, Dani, as pessoas pensam, nossa, numa gravidade. Eu seguro viagem só. Eu sou jovem, eu não preciso. Mas são várias coberturas, né? Ou seja, um acidente. Eu tô indo esquiar, aconteceu algo, como que eu faço? Então, são vários pontos que as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento da real importância, né? Eu mesma usei, eu sempre falo para os meus amigos, você tá indo viajar? Você fez seu seguro viagem? E a pessoa fala, não, eu não preciso. Lulu, eu sou jovem, não vai acontecer nada. Pois é. Então. Nós estamos levando também, comercialmente falando, primeira etapa agora da nossa conexão por APIs com a Tóquio está sendo hoje no sistema para a nossa área comercial, para as 35 filiais, para levar para o cliente. O mais breve possível a gente quer colocar dentro do nosso aplicativo. Hoje são 16 mil usuários e clientes que utilizam ele no dia a dia e utilizam mesmo. Às vezes está paradinho, por quê? Porque não está vencendo, não estou acionando nenhum seguro e não preciso cotar. E cotar, eu quero dizer, acionar o meu corretor, né, pelo aplicativo. Então ele está ali stand-by, mas são 16 mil usuários. Porém, o sinistro já são 5 por dia que são acionados pelo aplicativo. Já existe uma cultura muito ativa dentro do nosso aplicativo, MadaSeg, tá? Na Apple Store, na Google Play. E nós queremos colocar o quanto antes. Para mim, se a menor dúvida, o produto de maior apelo não é o Vida. Nós temos o Vida já disponível, contratação 100% digital lá, não vende nada, é impressionante. Porém, porque exatamente por isso que a gente está conversando, é uma venda consultiva. O Vida, ele pode te dar uma base de custo, uma base legal para você entender o quanto, mas não é isso que vende. Né? O corretor de seguros, a gente sempre fala isso em todos os MCast, né? É realmente o elo, como a Rô comentou no início, o elo entre o cliente e o negócio fechado. Né? Agora, quando você fala do seguro viagem, eu acredito que ele é o que tem o maior apelo de contratação digital. Isso. Maior. Porque ele é simples, ele é objetivo e você pode listar sim as coberturas, os diferenciais dele, seja uma perda de bagagem, seja, não importa, né? Todos eles, um cancelamento de viagem. Você tem aí, meu Deus, passa de 10 coberturas tranquilamente, 20. Né? 20. Mas você consegue listar, ele pode ser simples, objetivo, contratar na hora. Então, eu acredito que a gente vai acabar sendo muito assertivo quando ele for para o ar e não vai passar de 60 dias, ele vai estar no nosso app. Né? A gente está só terminando essa V1 de colocar ele dentro do nosso sistema para ir para o app logo depois. Porque eu já passei por isso, de estar no aeroporto e falar, meu seguro viagem. Obviamente, muito fácil, ligo na corretora, resolvo rapidinho, sigo. Mas uma pessoa que não tem essa relação, né, tão próxima de um corretor de seguros que seja, qualquer, ele entrar no seu aplicativo, seleciona e fala, resolvido, tempo real, está contratado, com a carinha, né, com a jornada da Madaloso, que é uma jornada que a gente busca que ela seja muito transparente, limpa, pouca informação, mas que tenha tudo que um cliente precisa saber, e não que o corretor precisa saber. É isso que se mistura muitas vezes na jornada do seguro. Muitas vezes a jornada do seguro ela tem muita informação, e ela é relevante para quem? Para o corretor e para a seguradora. O cliente só quer saber, eu tenho cobertura para quem e vou pagar quanto? Né? Então a gente tem essa característica de ter essa transparência no nosso app e pode ter certeza que vai ser um produto que a gente vai acertar quando for para a ponta. E eu tenho certeza, porque a nossa experiência lá em produtos digitais, né? Nós temos o auto, residencial, o vida, acidentes pessoais e o viagem é sensacional. E o que é legal é que por ele ser um produto 100% digital na Tóquio Marine, o corretor ele está inserido no meio digital. Então, veja como a gente consegue inserir nessa experiência com o corretor através de um produto. Então, ele manda o link, ele confia, o cliente entra, acessa a cota, fecha, tudo muito tranquilo e validado, né? Legal. Então, sucesso garantido. Rosângela, agora vamos falar um pouquinho sobre a Tóquio. Há alguns anos já, Rosângela, na mesma companhia, tenho certeza que você poderia citar aqui inúmeros diferenciais. Antes de iniciarmos o MCast aqui, entrarmos ao vivo, você comentou um pouco, dá para sentir que você tem o maior prazer em fazer parte da Tóquio. Você poderia citar para nós alguns diferenciais que a Tóquio Marine tem no mercado, porque ela é única em alguns produtos? Por favor. Com certeza, são muitos mesmo. Vamos tentar aqui falar o propósito principal, que é a entrega.
né? Então, a gente trabalhar, e essa nossa parceria com a Madaloso passa muito por isso, né? Os nossos valores, né? Então, a gente trabalha com ética, transparência, respeito, esse trabalho em equipe, essa excelência em produtos e serviços que a gente busca continuamente. Nós ouvimos muitos corretores para que a gente consiga melhorar os nossos processos, os nossos produtos. Agora mesmo no Seguro Viagem, um exemplo, né? Já estamos isentando a assinatura digital, que por mais que seja algo simples, digital, estava atrapalhando o processo. Então, vamos também abrir mão disso. Então, essa escuta ativa, né? Sempre preocupada com essa entrega. Nós falamos na Tóquio Marine em 4 Cs. Né? O primeiro C é o colaborador, né? Porque quando o colaborador ele realmente tem essa identidade com a companhia, né? Com os valores, realmente tudo flui muito melhor, né? Então, o primeiro é o colaborador, o segundo é o corretor de seguros, né? Que é o nosso único canal de distribuição. Depois vem o cliente, né? Que ele está ali junto com o corretor confia o cliente à Tóquio Marine, e o último é a comunidade, né? Então, como que a Tóquio Marine está inserida hoje em levar soluções e desenvolver o seguro na sociedade? Então, nós temos programas de capacitação, como eu comentei, de semear. Nós temos também um que se chama Sementes do Brasil. O que nós fazemos? Buscamos esses jovens que por vezes estão ali em SAICAS, né, que são os locais que eles ficam até completar 18 anos. Depois eles precisam sair, né? E eles precisam ter a sua vida ativa, profissional, para se manter. Então, nós pegamos esses jovens através dos SAICAS, nós damos a eles uma capacitação durante 6 meses, né? Damos mentoria através dos próprios colaboradores da Tóquio, sendo mentores desses jovens. Então, tem diversas linhas ali de desenvolvimento, né? Tem sementes LED, a gente pega também situações de vulnerabilidade, né? De mães solteiras, e essas pessoas, elas saem já capacitadas para terem condições realmente de se colocarem no mercado de uma forma mais rápida e seguirem a sua jornada. Muitas delas são empregadas na própria Tóquio. Claro que a gente não tem, né, vagas para todos, mas através do sindicato dos corretores, das assessorias, as próprias corretoras, a gente consegue colocar essas pessoas. Então, é uma companhia, né, que está presente no Brasil há 66 anos, no mundo há 146 anos, a cultura, né, impregnada em mais de 35 países. Hoje o Brasil ele já é a segunda maior operação da Tóquio Marine. A evolução que teve, né, ao longo dos anos, a companhia que agora já estima fechar com 13 bilhões, né, se a gente pega 10 anos atrás, assim, ela cresceu 5 vezes, cresceu exponencialmente e de forma orgânica, né, sem nenhum tipo de aquisição. Então, sempre ampliando a rede, né, com os seus corretores, ampliando o portfólio de produtos, de serviços, ouvindo, expandindo, atendendo os clientes. Então, realmente é um prazer fazer parte, né, dessa história. Como eu falei agora, eleita, né, como a segunda melhor companhia para se trabalhar nas grandes empresas. Então, são empresas entre 1.000 e 10.000 colaboradores, né? Não só seguradoras, né? Diversas empresas, e a Tóquio Marine está lá, né? Como a segunda melhor. Então, é isso que a gente vive lá dentro, e aí a gente realmente consegue transmitir, né, para o nosso canal de distribuição, que é o corretor, e para os nossos clientes. A gente vem se surpreendendo cada vez mais com o movimento de algumas companhias, e na verdade a gente nos surpreende como corretor porque você enxerga gigantes do mercado, né? Pensando, acho que os 4 Cs dá vontade de copiar até, mas agora tá gravado, eu não vou poder repetir isso nunca. E você percebe o que nitidamente, que elas não cansam de evoluir. Então, isso é uma surpresa muito boa para nós corretores, ver uma companhia como a Tóquio, uma referência nacional em qualidade, sistema agora, como Madaloso, uma corretora, eu posso dizer, com muita tecnologia embarcada. E a gente vê uma Tóquio Marine, eu preciso de um PDF novo do Viagem, que a gente teve que desenvolver algo simples, mas que muitas vezes podem parecer burocráticos dentro de uma companhia desse tamanho, né? É uma questão de prioridade lá dentro, né? A gente sabe que a fila da tecnologia é uma prioridade complexa,
né? Não, entra, é fácil, é rápido. Tem muita coisa fácil e rápido que está na fila. Isso. A gente sabe disso, então a gente valoriza muito. E você vê profissionais como a Rosângela aqui, né? Separou toda a manhã dela, veio até Ponta Grossa, cidade da nossa matriz, onde a gente grava o MCast. Então é muito especial ver esse movimento. E quando a gente leva para o dia a dia do corretor e consequentemente do cliente, né, Ru, você percebe que, poxa, eu tenho solução no dia a dia, eu tenho profissionais que estão se dedicando para cuidar de nós corretores, consequentemente da carteira do cliente, porque nós levamos a necessidade do cliente para vocês, né? Então, faz todo sentido a Tóquio ser essa gigante. Você falando sobre a Tóquio, nós, da Madaloso, conseguimos ver tudo isso, né? Então isso é muito legal. E quando você vê, tem mais um detalhe muito importante, que é o primeiro dos Cs, que é o colaborador. A gente percebe nitidamente que pessoas que estão felizes onde trabalham, onde estão... isso reflete na qualidade da empresa e do produto que ela comercializa. E é o que a gente tem olhado para dentro da nossa casa cada vez mais, né? Com programas de relacionamento, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes também, de iniciar nosso bate-papo, sobre... não é exclusivamente, né, remuneração. Ambiente, trabalho, plano de carreira, benefícios dos mais variados, pensando em cada uma das pessoas de forma individual, seja do pai, da mãe, da mulher. Então, eu acredito que isso nos faz refletir e ficar feliz em ter companhias como a Tóquio do nosso lado. Exatamente. E o sentimento de pertencer, né, Dani? Sem dúvida. Quando você é mentor de um jovem, né, você também está desenvolvendo habilidades e eles nos ensinam muito também. Então, esse ecossistema que se cria dentro de uma empresa é o que faz a empresa, porque são pessoas. Não existe um CNPJ por si só, né? Ele é feito por pessoas. Legal. Perfeito. Rosângela, você citou um dos Cs, corretores. Eu pergunto mais específico, diretamente, qual é a relação hoje da Tóquio com a Madaloso Corretora de Seguros? Como eu te disse, os valores é o começo de tudo, né? A Madaloso é uma corretora de mais de 90 anos, 93 anos, 93. Né? Então, quase centenária, né? Então, eu pessoalmente tenho o privilégio, a satisfação de dizer que eu já atendi a Madaloso há mais de 20 anos atrás, né? Então, na pessoa do pai, do Dani, alguns colaboradores que ainda estão lá. Então, é realmente uma história construída e eu fico muito feliz com o momento que nós vivemos com a Madaloso, momento de integração de sistema, né? Realmente a gestão deles, né, como empreendedores, sempre buscando inovação, né? A Madaloso é uma corretora muito respeitada dentro da Tóquio Marine por tudo que eles promovem, por tudo que eles desenvolvem, eles nos ajudam também a desenvolver, a ser rápidos. Então, é uma conexão muito grande que envolve, primeiro, história, né, tradição e, como eu digo, respeito, ética, transparência, excelência, todos esses nossos valores coincidem e essa inovação. Né, inovação, uma nova geração, as soluções que são entregues, transformando o mercado, né, porque eles conseguem realmente levar soluções a mais e mais corretores, consequentemente à população. Então é muito gratificante ter essa parceria com a Madaloso, né, e estamos aí só começando, né, porque Sem temos dúvida. muito por fazer e é isso que nos motiva todos os dias, né, integrar sistemas, produtos, fazer campanhas, enfim, tudo que for preciso, a Tóquio Marine está ao lado da Madaloso para desenvolver e crescer juntos. Conte com a gente, o que nós gostaríamos não, né? O que nós estamos em busca também, além de tudo, é entregar um excelente resultado para a companhia. E falando num cenário, um futuro próximo, qual é o cenário, Rosângela? Quais são as atualizações do mercado para 2026? Quais são as expectativas? 2026 já está aí, né? A gente já está planejando tudo para o ano que vem, né? Os nossos objetivos. A gente sabe que será mais um ano desafiador, como todos são, né? Um ano de eleições, né? O cenário econômico que a gente projeta e sempre olhando com muito otimismo, porque mesmo nos momentos mais difíceis, né? Eu julgo um deles, a pandemia, o nosso setor, ele se manteve em crescimento.
em crescimento de 2 dígitos, né? Ano após ano. O seguro de vida é em forte expansão, que já vinha antes da pandemia, acelerou na pandemia, e agora o que eu sempre digo para o Dani, a gente não pode deixar esfriar, né? A gente tem que estar sempre lembrando de que outras coisas continuam acontecendo. Então você vê um setor crescendo, né? Como eu disse, procura por doenças graves cresceu 18% neste ano, então a gente estima um crescimento ainda maior para o ano que vem, né? Os produtos sendo mais difundidos, sendo mais simples. Então, a gente acredita e confia muito em um 2026 para o nosso setor de seguros muito promissor, né? Com tudo que a gente já vem construindo, que não é de uma hora para outra, né? Mas que a gente colhe frutos ano após ano, independente do cenário econômico, né? É um setor que realmente se sustenta independente do setor. E para Madaloso, Dani? Para Madaloso, todo ano é um ano de desafio. Meu avô um dia me falou, não esbanje a grandeza e não chore a miséria. Ou seja, tem anos que trazem desafios e tem anos que trazem oportunidades. Então a gente tem que estar, os dois a gente tem que estar pronto. E como a Rosângela comentou, são um ano de eleições. Nós passamos em 2025, estamos passando agora em 2025 por um período onde o prêmio do seguro teve uma baixa significativa, ou seja, você vende mais, você renova seguro, mas o custo dele baixou. Na média, o corretor de seguros está vendendo maior número de itens, se ele está trabalhando, está com uma estratégia bem definida, maior número de apólices, mas o prêmio não quer dizer que ele está acompanhando, né? Então, é um desafio, mas a gente estava pronto, está sendo um ano de grande crescimento de prêmio também na Madaloso. 2026, a nossa estratégia já está bem desenhada, né? Tanto do crescimento orgânico como inorgânico. Posso dizer que a Madaloso ela vem com um crescimento de metade do nosso crescimento, né? Meio a meio do nosso crescimento. Metade é orgânico e metade inorgânico. Metade vem de 50% vem da nossa atual área comercial, das 35 filiais que se desenvolvem, crescem, novos produtos. Temos essa cultura de não imaginar que temos que dobrar de itens, a quantidade de seguros, e sim qualidade dos seguros. Então, um seguro de carga, um seguro frota, seguros em valor, seguro em garantia bem estruturado, uma pólice de seguro de vida, né, empresarial, que tem uma fatura considerável. Então, a gente entende que o nosso crescimento orgânico dentro de casa, ele é muito baseado em bons negócios. E claro, o varejo, o dia a dia, nós somos uma corretora do varejo, ela vem naturalmente, né? Mas você não consegue pegar uma carteira de varejo, vamos lá, de uma filial de 500, 600 seguros mês e de um ano para outro pensar, não, vamos dobrar, vamos fazer 1000 seguros. Não é uma boa estratégia para nós. Em compensação, a gente avalia muito. Poxa, se a gente acertar em X contas que estão no nosso pipeline, a gente sim consegue crescer 30% no prêmio daquela filial. Então, um orgânico muito bem desenhado. E o nosso inorgânico são as fusões e as aquisições que a gente vem fazendo. Também está no momento aí muito especial para a corretora, com boas oportunidades, com corretores do mercado de altíssimo nível que precisam do quê? Precisam de tecnologia, precisam de uma área técnica como a nossa, 170 colaboradores da área técnica, ou seja, colocando risco, que torna possível uma corretora de 5, 10 milhões em prêmio do varejo acertar 2, 3, 4 negócios bem colocados que vão transformar ela em 13, 14 milhões de prêmio, né? Então a gente está animado para 2026. O produto Vida é foco total nosso. É uma carteira muito saudável, uma carteira que as seguradoras têm apetite, têm interesse. Então, não é por um acaso que a Rô está aqui hoje novamente falando, né? É muito especial ela estar aqui com a gente, dedicando esse tempo dela. A Rosângela já participou de uma vídeo com toda a área comercial da corretora, com as nossas 35 filiais há 2 semanas atrás. Estamos com uma campanha no ar agora com a Tóquio, né, do vida individual. Então tem muita coisa acontecendo. Em 2026 a gente vai continuar inventando muita coisa para desenvolver a nossa empresa, para desenvolver os profissionais e encantar cada vez mais clientes.
E uma tendência, né, Lolo, para 2026, que já vem acontecendo e também conecta muito a Madaloso com a Tóquio Marine, é a especialização, né, a especialização da área técnica que ele comentou, por nichos, né, de produtos. Então, na Tóquio a gente já tem essa área do Vida, né, há mais de 10 anos, especializada, dedicada, e mais recentemente a área de produtos PJ. Então, hoje nós temos uma área comercial também estruturada para atender o seguro empresarial, garantia, E&O, né, e sempre lançando novos produtos. Então, além dos traders, né, de transporte e outros produtos específicos, né, que exige realmente essa especialização. Então, essa é uma tendência, né, os clientes realmente terem esses riscos muito bem colocados, como a Madaloso já vem praticando. Perfeito. Rosângela, nós estamos chegando ao final do nosso MCast, mas, por favor, se você quiser deixar uma mensagem final, algo para quem está nos assistindo, fique à vontade. Primeiro, agradecer, um prazer estar aqui com você, né? Te admiro muito e fiquei muito feliz aqui com o seu depoimento que inspira outras pessoas, né? Se você ama ou cuida de alguém, então ofereça e faça um seguro de vida e não deixe essa pessoa cancelar, Perfeito. Né? Porque isso pode acontecer em algum momento da vida. Estar aqui com o Dani, né? Que representa essa corretora tão admirada em todo o nosso mercado e pela Tóquio, né, com essa parceria. Então, muito feliz. E o que eu posso dizer, né, para os nossos corretores, para os nossos clientes, é que acreditem, né, que o seguro de vida, ele transforma histórias. Você pode não perceber hoje, porque você não precisa, mas a hora de fazer o seguro é hoje. É justamente quando você não precisa. Porque tem pessoas que deixam para depois, e esse depois pode ser tarde demais, porque o seguro de vida você não faz quando quer, e nem quando você tem dinheiro, você faz quando pode. Então, se você, por algum motivo, deixar de ter o principal que te admite no seguro de vida, que é a saúde, você já não pode mais contratar. Eu também tive situações assim na família, e foi na pandemia, depois de já ter falado algumas vezes sobre o seguro, essa pessoa internada me ligou e falou: eu não fiz o seguro, eu não deixei as coisas arrumadas e eu não sei se eu vou sair daqui. Então a hora foi ontem, mas se não fez, é hoje. Não deixe para amanhã. Então, isso é atitude, né? Atitude positiva, acreditar no que você faz. Você, corretor, é o agente de transformação do nosso mercado. Você leva a proteção a pessoas, a famílias, todos os dias. Então, não deixe de fazer isso, né? Fale com todas as pessoas que você tiver contato com esse propósito e que vai te trazer resultados no seu negócio também. Conte com a Tóquio Marine e com a Madaloso em tudo que vocês precisarem. Perfeito. Agradecer mais um MCast, agradecer o tempo da Lolo, agradecer a nossa convidada mais uma vez, Rosângela, pelo seu conhecimento, pelo seu carisma de sempre. A Madaloso fica lisonjeada e realmente se torna uma corretora muito potente, tendo profissionais como vocês do nosso lado. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Foi fantástico. Nem vimos passar uma hora. Isso é muito, muito gostoso. A cada podcast a gente aprende mais sobre o mercado segurador, histórias inspiradoras e até o próximo episódio do MCast da Madaloso. Até mais!